Olá pessoal, tudo bem? Rapidamente aqui para falar umas coisas importantes sobre personas, tá? Quando a gente começa a estudar sobre personas, é muito comum a gente fazer umas pesquisas no Google sobre personas. E infelizmente tem aparecido uma quantidade enorme de informação equivocada sobre personas nas primeiras posições dos resultados de busca lá no Google, por exemplo. Um dos principais equívocos que eu vejo nos textos falando sobre persona é que elas são uma representação fictícia do seu usuário ideal. Isso daí não bate com a verdade. Isso daí é uma concepção equivocada que leva a gente para um desdobramento de desenvolver personas de um jeito que não vai ser bacana e não vai dar o resultado que a gente precisa. Então vamos lá. O que são as personas? Personas são uma representação, elas em si, cada personinha ali, ela não existe daquele jeito, mas elas reúnem, elas agregam informações que você buscou nos seus usuários de verdade. Então as personas, elas representam quem são os seus usuários de verdade. Se você está desenvolvendo um produto que ainda não tem usuários, que ainda não tem clientes, as personas, elas representam o seu usuário-alvo, o seu mercado, quem de verdade existe, e não o cliente idealizado. O cliente idealizado é uma coisa diferente da realidade, né? O ideal é diferente do real. As personas, elas representam o seu cliente real, o consumidor, o usuário. Tá bom? E como é que a gente desenvolve, então, as personas? Um processo que pode começar com Desk Research, mas ele vai necessariamente demandar que você vá a campo. Ir a campo significa ir até onde os usuários estão, entender o contexto de consumo, entender o contexto de uso daquilo que você está desenvolvendo. Claro que na medida da impossibilidade financeira, logística para você ir até esse lugar, vai ser bacana você pelo menos conversar com pessoas que representam esses usuários, pessoas dos tipos de usuários que você já está imaginando. Então, é um processo que pode começar com uma Desk Research, né? Você vai começar olhando, por exemplo, dados de cadastro, você vai começar olhando, por exemplo, quem que já é consumidor, né, que características que tem, o que eu posso obter desses dados que já foram coletados. Pode também começar observando plataformas sociais, quem está conversando sobre aquele assunto, quem está manifestando já ter comprado aquele determinado produto ou usado aquela determinada solução e por aí vai. Então, você pode começar com uma Desk Research. Aí, o John Pruitt fala no livro dele, né, um livro muito importante sobre persona, pessoal. Não foi o John Pruitt que inventou essa história de persona, não, né? Persona foi um conceito, né, que foi desenvolvido inicialmente pelo Alan Cooper, lá no livro The Inmates Are Running the Asylum. É um conceito muito importante para a gente que está desenvolvendo soluções para as pessoas utilizarem, para a gente, em primeiro lugar, saber quem são essas pessoas, desenvolver empatia, entender, saber pelo menos que direção seguir e tentar colocar ou nos colocar, né, nos sapatos das pessoas, né, que vão utilizar as soluções. No entanto, é o livro do Pruitt, né, o The Persona Life Cycle, que é muito importante e muito bacana pra gente. É de lá que eu tô tirando essas coisas, né? Que é assim, a gente começa olhando algumas coisas que já existem sobre esses usuários. Então, se você está atendendo um cliente ou se você está desenvolvendo um produto e já tem usuários que compram, usuários que usam esse produto, você pode começar, para entender as personas, né, para desenvolver as personas, começar olhando os seus relatórios, os seus dados de usuários. Você não tem isso? Vá até as soluções semelhantes ou seus concorrentes. Quem são esses usuários? Como que eles se comportam? Que problemas eles enfrentam? Né? Aí você pode iniciar de uma Desk Research fazendo um levantamento em plataformas sociais. Que pessoas seguem essas empresas que fornecem soluções semelhantes a que eu vou oferecer. Se eu estou pensando num produto que ainda eu não coloquei no mercado, então eu não tenho usuários de verdade, eu vou olhar quem usa hoje a solução que eu estou querendo substituir, né, com o meu produto
produto. Então, quem são essas pessoas? Como que elas funcionam? Como que elas enxergam o mundo? Personas são muito importantes para a gente entender uma visão de alguém que existe. Então, por favor, por tudo que vocês acreditam, não caiam nessa de que persona é a representação do cliente ideal. O cliente ideal, eu rascunho ele aqui em 2 minutos, beleza, né? Mas ele representa a realidade? Não. Então, na hora que eu for tomar uma decisão de design, me pautar pelo cliente ideal que eu tirei da minha cabeça, vai me levar para algum lugar efetivo? Não necessariamente. Então, o legal é eu olhar o usuário de verdade e, a partir dessas características, dessas informações, das necessidades de informação ou de funcionalidade que essas pessoas manifestam, aí sim eu vou construir a minha solução. Então, eu preciso atender uma demanda que é real, ela é do cliente real, do usuário real. Então, eu vou até campo, né? Eu vou até esses usuários e vou tentar buscar essas informações. Eu posso fazer isso observando esses usuários, então eu vou até o lugar onde acontece o consumo, eventualmente, e observo como é que acontece, como que é a dinâmica. Eu posso conversar com essas pessoas e tentar descobrir coisas. Isso é muito importante. Eu vou evitar, não quer dizer que seja proibido não, mas eu vou evitar utilizar de métodos ou de abordagens puramente quantitativas, tipo mandar um questionário do Google, né, do Google Forms, para geral tentar, a partir dos dados, desenvolver persona. Por que que isso não é a melhor abordagem de todas? Porque, tal qual uma pesquisa que você faz com o seu cliente para descobrir a demanda dele para esse produto que você vai desenvolver para ele, é importante você trocar uma ideia, conversar com os usuários. E às vezes nem precisa você conversar com ele, é só de você olhar o usuário, você consegue pegar um monte de problema que existe no produto atual e que você pode melhorar no seu produto, na sua versão do produto. E isso vai ser documentado, né? Esses problemas vão ser documentados numa ficha de persona. Então é muito importante que a sua persona ela tenha dados que a identifiquem, então uma foto, um nome, uma informação para falar quem é ela, né, demograficamente, né, qual que é a história dela, isso é importante. É importante também a gente colocar quais são as necessidades dessa persona. Essa persona representa um grupo de usuários que busca essa solução quando está precisando alguma coisa, né? E quais são os problemas, as dificuldades, né? Quais são as questões que envolvem o processo dessa persona, né? Ou dos usuários que essa persona representa, quais são as dificuldades enfrentadas na busca pela solução. Quando a gente tem isso organizado numa ficha, isso daí ajuda a gente bastante a direcionar o desenvolvimento da nossa solução em comunicação. Isso pode ser um produto interativo, um aplicativo, um site, isso pode ser a adoção de uma determinada linha, uma determinada voz nas plataformas sociais. Então, a descoberta dessas informações é muito importante. E para chegar nessa ficha, o Pruitt dá a dica, né? Você pode começar fazendo uma desk research, pegando dados que já existem, sejam eles de cadastro ou das plataformas sociais e tudo mais. Você rascunha com alguma coisa que você também já conhece, e aí ele chama isso de assumption personas, as personas por presunção, né? O que você presume que seja, e aí você vai a campo para validar aquilo e complementar aquilo, corrigir aquelas coisas que você presumiu equivocadamente e, sim, formatar a sua persona com pelo menos esses 3 elementos aí, né? Os elementos de identificação da persona, as necessidades da persona relacionadas àquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos desenvolvendo e os problemas que ela enfrenta. Isso daí é uma coisa muito importante para a gente e ajuda a gente a entender um pouco desse negócio de persona. Beleza? Bom, é isso. Apenas para tirar algumas dúvidas, colocar alguns pingos nos is referentes a essa história de persona, que para mim é uma coisa muito importante, mas eu vejo bastante informação equivocada na internet. Então, quem sabe esse esforço ajuda aí a gente a minimizar o impacto dessas informações equivocadas. Um abraço!